Capítulo 9. Babilônia. A confusão das línguas. E Arã, filho de Terá, irmão mais velho de Abrão, tomou uma mulher naqueles dias. Arã tinha 39 anos de idade quando a levou, e a mulher de Arã concebeu e deu à luz um filho, e chamou o seu nome Lode. E ela concebeu novamente e deu à luz uma filha, e chamou o seu nome Milca, e ela novamente concebeu e deu à luz uma filha, e chamou pelo nome de Sarai. Arã era de 42 anos de idade, quando ele gerou a Sarai, que no 10º ano de vida de Abrão, e naqueles dias Abrão e sua mãe enfermeira saíram da caverna, pois o rei e seus súditos haviam esquecido o caso de Abrão. E quando Abrão saiu da caverna, ele foi para Noé e seu filho Shem, e ele permaneceu com eles para aprender a instrução do Senhor e os seus caminhos, e ninguém sabia onde estava Abrão, e Abrão serviu Noé e Shem seu filho por um longo tempo. Abrão esteve na casa de Noé 39 anos, e Abrão conhecia ao Senhor desde os 3 anos de idade, e ele andou nos caminhos do Senhor até o dia de sua morte, como Noé e seu filho Shem lhe tinham ensinado, e todos os filhos da terra, naqueles dias haviam transgredido muito contra o Senhor, e se rebelaram contra ele e serviram a outros deuses, e se esqueceram do Senhor que os havia criado na terra, e os habitantes da terra na época, fizeram para cada um a seu Deus e os serviam, deuses de madeira e pedra, que não podiam nem falar, nem ouvir, nem livrar, e os filhos de homem serviam-os e eles se tornaram seus deuses. E o rei e todos os seus servos, e Terá com toda a sua casa foram, então, os primeiros de todos aqueles que serviram deuses de madeira e pedra. E Terá teve 12 deuses de tamanho grande, feitos de madeira e pedra, um para todos os 12 meses do ano, e ele serviu cada um mensalmente, e a cada mês Terá trazia sua oferta de carne e sua oferta de bebida aos seus deuses, assim fez Ter todos os dias. E toda aquela geração era má aos olhos do Senhor, e eles assim fizeram todos os homens a seu Deus, abandonando o Senhor que os havia criado. E não se achava um só homem naqueles dias em toda a terra, que conhecia o Senhor, pois serviram cada homem o seu próprio Deus, exceto Noé e sua família, e todos aqueles que estavam sob seu conselho conheciam o Senhor, naqueles dias. E Abrão, o filho de Terá, estava crescido na casa de Noé, e ninguém sabia, e que o Senhor estava com ele. E o Senhor deu a Abrão um coração compreensivo, e ele sabia que todas as obras daquela geração eram vãs, e que todos os seus deuses eram vãos e de nada valiam. E Abrão viu o sol brilhando sobre a terra, e disse Abrão a si mesmo: certamente se agora este sol que brilha sobre a terra é Deus, eu o vou servir. E tendo Abrão servido o sol naquele dia, e ele orou a ele, e quando a noite chegou o sol se pôs como de costume, e Abrão disse consigo: certamente, este não pode ser Deus? E Abrão ainda continuou a falar dentro de si mesmo: quem é ele que fez o céu e a terra? Que criou sobre a terra? Onde está ele? E escureceu a noite sobre ele, e ele levantou os olhos em direção ao oeste, norte, sul e leste, e ele viu que o sol tinha desaparecido da face da terra, e no dia ficou escuro. E Abrão viu as estrelas e a lua diante dele, e ele disse a si mesmo: certamente se estes são o Deus que criou toda a terra, assim como o homem, e eis que esses deuses são seus servos em torno deles, e tendo Abrão servido a lua, orou a eles toda a noite. E pela manhã, quando era a luz e o sol brilhou sobre a terra, como de costume, Abrão viu todas as coisas que o Senhor Deus tinha feito sobre a terra. E disse Abrão a si mesmo: certamente também estes não são deuses que fizeram a terra e toda a humanidade, mas estes são os servos de Deus. E Abrão permaneceu na casa de Noé, lá conheceu o Senhor e os seus caminhos, e ele serviu ao Senhor todos os dias de sua vida. E todos naquela geração se esqueceram do Senhor, e serviram a outros deuses de madeira e pedra, e se rebelaram todos os seus dias. E o rei Nimrod reinou de forma segura, e toda a terra estava sob seu controle, e todos os povos da terra tinham uma só língua e palavras de união. E todos os príncipes de Nimrod e seus grandes homens tomavam conselho juntamente, Fut, Mitzraim, Cu e Canaã com suas famílias, e eles disseram uns aos outros: eia, vamos construir para nós uma cidade e nela uma torre forte, e que seu topo alcance o céu,
E vamos criar fama, para que possamos reinar sobre o mundo inteiro, a fim de que o mal dos nossos inimigos não nos atinja, para que reinemos poderosamente sobre eles, e para que nunca sejamos espalhados sobre a terra por conta de suas guerras. E todos eles foram à presença do rei, e disseram ao rei estas palavras, e o rei concordou com eles neste caso, e assim o fizeram. E todas as famílias reunidas, constituídas por cerca de 600.000 homens, partiram em busca de uma peça extensa de terreno para construir a cidade e a torre, e buscavam em toda a terra e encontraram um vale a leste da terra de Sinar, cerca de caminhada de 2 dias, e viajaram até lá e habitaram ali. E começaram a fazer tijolos e queimar fogos a construir a cidade e a torre que tinham imaginado, para a concluírem. E a construção da torre foi-lhes uma transgressão e um pecado, e eles começaram a construí-la, e enquanto eles estavam construindo contra o Senhor Deus dos céus, imaginaram em seus corações subir ao céu e fazer a guerra contra ele. E todas essas pessoas e todas as famílias se dividiram em 3 partes. A primeira disse: vamos subir ao céu e lutar contra ele. A segunda disse: vamos subir ao céu e colocar nossos próprios deuses lá e servir-lhes. E disse que a terceira parte: vamos ascender ao céu e ferir com arcos e lanças. E Deus sabia todas as suas obras e todos os seus maus pensamentos, e ele viu a cidade e a torre que eles estavam construindo. E quando eles estavam construindo, construíram uma grande cidade e uma torre muito alta e forte, e em virtude da sua altura os construtores não colocavam argamassa em seus tijolos, até que se completou 1 ano inteiro de construção, e só depois disso chegavam os construtores e colocavam a argamassa nos tijolos. Assim foi feito diariamente. E eis que uns subiam e outros desciam o dia inteiro e, se um tijolo caísse de suas mãos e se quebrasse, todos iriam chorar sobre ele, mas se um homem caísse e morresse, nenhum deles iria olhar para ele. E o Senhor conhecia os seus pensamentos, e aconteceu que, quando eles estavam construindo, enviavam flechas para o céu, e todas as flechas caíam sobre eles cheias de sangue. E quando eles viram isso, que eles disseram uns aos outros: certamente que matamos todos os que estão no céu. Porém isto vinha do Senhor, a fim de levá-los a errar, e no final, para destruí-los de sobre a face da terra. E construíram a torre e a cidade, e fizeram isso diariamente até que muitos dias e anos foram se passando. E Deus disse aos seus 70 anjos que estavam diante dele, e para aqueles que o rodeavam, dizendo: vamos descer e confundir suas línguas, para que um homem não deva compreender a linguagem de seu vizinho. E eles fizeram isso para com eles. E a partir daquele dia seguinte, cada homem não compreendia a língua de seu vizinho, e não podiam se entender sem falar em uma língua. E quando um construtor tomava das mãos de seu vizinho cal ou pedra que ele não havia pedido ao outro, o construtor lançá-lo-ia e jogava-o abaixo a seu vizinho, para que ele morresse. E eles fizeram assim tantos dias, que mataram muitos deles desta maneira. E o Senhor feriu as 3 divisões que estavam lá, e puniu-os de acordo com as suas obras e projetos, aqueles que disseram: subirei ao céu e serviremos os nossos deuses, e tornaram-se como macacos e elefantes, e aqueles que disseram: vamos ferir o céu com flechas, o Senhor os matou, o homem com a mão do seu vizinho. E da terceira divisão aos que disseram: vamos subir ao céu e lutar contra ele, o Senhor os espalhou por toda a terra. E aqueles que foram deixados entre eles, quando eles souberam e compreenderam o mal que estava chegando acima deles, eles abandonaram o edifício, e eles também se espalharam pela face de toda a terra. E eles cessaram de edificar a cidade e a torre, por isso ele chamou aquele lugar Babel, pois ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra. Eis que estava a leste da terra de Sinar. E quanto à torre que os filhos dos homens edificavam, a terra abriu a boca e engoliu uma terceira parte da mesma, e um fogo também desceu do céu e queimou outro terço, e outro terço foi deixado para o dia de hoje, e é essa parte que estava no ar, cujo diâmetro é de 3 dias de caminhada. Muitos dos filhos dos homens morreram na torre, um povo sem número. Gostou? Nos ajude se inscrevendo e curtindo nosso conteúdo.